Economia com Juliana Rosa. Vem cá. É sério que o mercado financeiro acredita num corte que pode ser maior no próximo? Tal de mesma magnitude pode ser de maior magnitude? Juliana Rosa, boa tarde. Com som é melhor, hein? Com som seria legal. A Seria gente tá legal. vendo a Juliana Rosa, a gente gosta de ver mas você, a gente mas não de tá ouvir, ouvindo. Eu posso dublar a Juliana Rosa? Vamos dublar? Porque é um programa de rádio, Juliana Rosa. Oi, vai, Ju, vai falando que eu vou te dublar. Oi. Oi, Aê, tudo bem? droga, pena que voltou rápido, queria dublar. Sabe, Juliana, no cinema antigo, Juliana, tinha aqueles filmes e tinha um pianista que ficava tocando, né? Aí então o filme ia rolando e o pianista ficava em cada cinema. O que é fantástico, porque gerava muito emprego, mas era cinema mudo, sabe? E aí ficava o pianista tocando, assim, as pessoas vendo a cena. A gente pode contratar um pianista, botar dentro do estúdio, quando entrar a Juliana Rosa, ela começa a falar, e aí o pianista toca uma música que você pode escolher, ou seu marido pode escolher também, já que ele é músico. Não sei se vai funcionar muito. Não, né? Acho que não, porque o que você tem a dizer sempre é muito bom de ouvir. Quer dizer, bom de ouvir não sei, mas é importante de ouvir. E aí, Juliana? Conta. Vamos lá, o povo tá otimista realmente, viu, Eneg? Mercado financeiro precificando já corte de 0,75 ponto percentual nas reuniões que vão se aproximando aí, setembro, novembro, dezembro. São 3 reuniões até o fim do ano. Não falei nem boa tarde, eu falei boa tarde no modo mudo, agora boa tarde no modo som para todos. A gente vê aqui, Eneg, ontem ao longo do dia, os dados mostravam que os juros estavam apontando já uma trajetória de queda maior. E a gente olha esses juros porque esse juro futuro, né, que é quanto os investidores acham que vai o juro do Brasil, para onde, quanto que eles vão cobrar para poder emprestar para o Brasil. Então, é essa referência para frente que os bancos olham na hora de emprestar para a gente. Então, por isso que a gente fala muito de juros futuros, porque a Selic é o juro de um dia, o juro de agora. Mas quando a gente pega empréstimo, os bancos se baseiam num cenário mais longo. Então, é interessante a gente notar que no curto prazo a gente pode ter até uma redução mais forte do custo do crédito, o que pode ser bom, claro, para a economia, para ajudar as pessoas a pagarem dívidas. A discussão, Eneg, é se esse corte de 0,75 ele é sustentável. Por que o pessoal ficou animado, achando que pode cortar mais, e mesmo o Banco Central tendo escrito ali, com todas as letras, que ele se programa para fazer cortes de 0,5 ponto percentual, né? E aí, o que aconteceu? A partir desse comunicado, o pessoal começou a achar que o otimismo estava preponderando, porque o corte acabou sendo maior do que se previa, e não só isso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acabou se juntando ao grupo mais otimista. Então, vai ter substituição de 2 diretores da ala mais conservadora, que votou pelo corte menor. Provavelmente são 2 diretores conservadores que vão ser substituídos por 2 diretores mais otimistas, indicados pelo governo Lula. E com isso, Eneg, eu queria destacar o seguinte: ontem eu conversei com o ex-diretor do Banco Central, Fábio Kanczuk, no meu programa, e aí ele me falou que ele está na ala mais pessimista e acha que, primeiro, que não tem um debate de interferência política, o que eu já achei bom, né? O que ele diz que é uma discussão técnica, mas ele acha que os otimistas, crescendo, ele acha que o otimismo pode ser exagerado, porque os otimistas acham que a inflação no Brasil vai cair de forma mais rápida e vai chegar ali na casa dos 3%. Ele não. Ele acha que os otimistas estão achando que vai ser possível equilibrar as contas do país, os gastos públicos, e com isso você vai fazendo a inflação ficar ali em patamares mais baixos. Só que ele acha que o governo Lula promete isso, né, de fazer mais gasto, só que, ao mesmo tempo, aumentar a receita. Só que ele diz que aumentar a arrecadação é muito difícil. A gente tem falado aqui, né, sobre aumentar a arrecadação tributando sites chineses, tirando benefícios de empresas.
Então, a preocupação, Eneg, de acelerar a queda de juros de forma mais intensa é que se no curto prazo, claro, ajuda, e é importante porque a gente está precisando de ajuda para pagar dívidas, né, para as empresas também poderem conseguir melhorar a situação aí, a economia melhorar. Só que se a gente perde ali a mão do ritmo e a inflação não cede conforme o grupo mais otimista está esperando, a gente corre o risco de ter que começar a subir juro, né? Essa queda não ser sustentável. E aí aquele voo de galinha que a gente está acostumado no Brasil, né? Melhora rápido, a gente escolhe caminhos mais fáceis no curto prazo e depois acaba não se sustentando e a gente vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Então, existe uma queda de braço aí, Eneg, entre economistas pessimistas e economistas otimistas, me disse o Fábio Kantiuk, que foi diretor do BC. Vamos ver quem está certo aí. Ele falou uma questão de visão econômica. Agora, se tem muita gente otimista junta, assim como só pessimista, também não é bom. Um equilíbrio, eu acho que é sempre bom, né, Eneg? Juliana, quando a gente fala de inflação, a gente tem no Brasil uma ferramenta que são os juros. Perfeito, você está falando sobre justamente isso que você estava falando. E quando você não tem espaço para fazer política fiscal, quando você não tem espaço para fazer corte no orçamento, ou quando o seu orçamento é extremamente comprometido, resta pouco a fazer, né? Porque você não tem uma ferramenta. A outra ferramenta seria investir em produtividade para você fazer mais com menos e com isso você não teria que aumentar preços porque você teria um aumento de oferta. Mas vamos ficar na política fiscal. 95% do orçamento, 96%, 94%, depende muito do autor que analisa, 95% do orçamento carimbado. Entrou, já vai sair. Então sobra 5%. Como é que você faz política fiscal com 5% se esse é justamente o dinheiro da infraestrutura ou dos investimentos que podem ajudar a gente a ter ganho de produtividade? É um nó. E aí, se você tem como alternativa mexer nos 95% e não dá, que você teria que fazer mudança na Constituição, resta a fantasia, o sonho do aumento de receita, que vai estar vinculada e, portanto, vai aumentar o gasto com educação, gasto com saúde. Alguns gastos que a gente faz no Brasil, desculpa estar me estendendo, são maiores per capita do que os Estados Unidos, em termos em porcentagem do PIB, do que a Alemanha, do que o Japão, em números que você fala, bom, mas a gente tem esse padrão japonês, americano, a gente é maior do que eles em qualquer coisa, no entanto, a gente faz um gasto assombroso. Então, eu queria te ouvir sobre isso, porque se a gente não tem a ferramenta da política fiscal, resta os juros. Aí, quando vem os juros, você fala, bom, se eu só conto com os juros, eu tenho que dar aquela mega estilingada, porque os outros fatiam um pedaço no juro, um pedaço no corte. Cadê o nosso corte? Não, esse ponto que você está aprofundando, Eneg, é o ponto central. É importante realmente a gente poder compartilhar esses dados, porque parece um negócio que é uma má vontade, né? Vem cá, por que o juro no Brasil é mais alto do que o resto do mundo? A gente sempre usa aquele ranking dos juros, comparando os juros do Brasil com o resto do mundo, e a gente é sempre o campeão. E continua sendo, mesmo com esse corte de agora para 13,25%. Quando a gente compara com outros emergentes, com o México ali, até outros países também, enfim, que são economias até menores do que a nossa, tem juros menores. É isso que você falou, a gente precisa carregar a mão nos juros porque as outras partes não estão sendo equilibradas. Então, o que acontece quando a gente gasta demais no Brasil? A gente acaba estimulando a economia de forma a ter uma dificuldade maior de conter a inflação. Então, tem que fazer todo o trabalho através dos juros, que não é o ideal, claro. O ideal é ter um equilíbrio fiscal para que a economia vá crescendo com inflação baixa e não precisar arrochar tanto o patamar de juros. Então, acho esse assunto, Eneg, fundamental, porque é claro que a gente tem uma chance grande de poder avançar nos gastos que são mais importantes, nos gastos sociais. Ao mesmo tempo, se não conseguir cortar gasto aonde não é necessário, né, fazer escolhas de políticas públicas, a gente não tem dinheiro eterno. E esse gasto que não consegue ser equilibrado, ele dificulta a queda da inflação e dos juros no Brasil. Então, é aquilo que você falou, a gente está preso
num ciclo vicioso, que é sempre aumentar a arrecadação para equilibrar as contas, só que a sociedade não está mais disposta a pagar mais imposto para equilibrar essa conta. Tem que cortar na carne. E vão cortar na carne? Essa é a dúvida ainda, né? Pois é, o problema é que cortar na carne, eles cortam na nossa carne. A gente fica sem carne. Sempre, né? E a deles fica picanha, fica o filé, fica a lagosta, não está funcionando. Juliana Rosa, Economia é com você. A gente volta a conversar na segunda-feira. Ah, vem cá. Oi, Neg, onde você tá? Eu tô, oi, Neg, na sua casa. Eu vou te dizer, eu tô hoje, deixa eu pegar aqui para não me atrapalhar. Né? É que eu tô achando tão assim simples, você sempre tá em palácio e tal. Não, mas hoje, toda sexta-feira, o INEG se transporta para casa de um ouvinte. Exato. Então os ouvintes mandam as fotos das casas e o INEG se teletransporta para lá. Hoje eu tô na casa do Cleomar Pereira de Oliveira. O Cleomar é baiano. Ele é aposentado e ele mora em São Paulo, na região central, e ele mora nesse apartamento há 29 anos. E ele tem um gato chamado Mir. E aí ele comprou essas máscaras. Dá para ver as máscaras que tem atrás de mim? Não. Dá. Tem umas máscaras que ele ia revender e acabou ficando com elas. Então o Cleomar, nosso ouvinte, ele mandou a foto da casa dele. Então eu vim fazer o programa hoje aqui da casa do Cleomar. Não, e teve um ouvinte que escreveu que o nome do gato deveria ser, em vez de Mir, Miar, que é o miado do gato do interior. Gente do céu, que coisa horrorosa. Miar. Agora vem cá, Juliana, você tem amanhã, às 10 da manhã e no domingo, ao meio-dia, o Economia para você aqui na Band News FM, certo? Você anunciou isso aqui, não podemos parar de falar, porque se a gente para de falar, as pessoas esquecem e acham que você não vai estar, e vai estar. E vai estar e com entrevista boa. Quem é que você vai entrevistar esse final de semana? Então, é o Fábio Kantchuk, que foi diretor do Banco Central, que eu citei agora, e é muito legal, Eneg, porque ele estava ali dentro do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, eu vou compartilhar no Economia para você, para Débora, para você ouvinte, como é que funciona lá aquela discussão, que todo mundo fala... Que legal! Que tem informação ali que a gente não sabe. Então ele contou ali os bastidores da decisão, achei bem interessante. Muito legal. E eu fico sempre feliz quando a entrevista é com alguém que tem um nome mais difícil de falar do que o meu. Porque é verdade. Não, se você falasse, eu vou entrevistar o Lewandowski, ia falar, que legal, entrevista o Lewandowski. O Kantchuk também, porque o Kantchuk, eu tenho absoluta certeza... Fábio Kantchuk, se você estiver ouvindo a gente agora, eu duvido que você tenha recebido qualquer correspondência com o teu nome certo na vida. Eu perguntei para ele ontem, e ele falou que nunca, sempre, cada hora é um nome. Aí eu falei para ele que eu decorei para não escrever errado, que Kantchuk é Kank-Zuki, com K no final. Aí ele falou, isso aí. Não, e o pior é que eles ficam revoltados, né? Quem tem nome estranho, como é o meu caso, você fala assim, e como é que fala? Como se escreve? Não, como se escreve não é. Como se escreve, não vem com esse negócio que é como se escreve. Como se escreve. Não, o INEG é fácil, O INEG, como se escreve. Mas eu já recebi Dineg, Roineg, Oineg, Oineg, Eineg, qualquer coisa. Eu vejo das mensagens aqui. Meu Deus do céu. E ó, eu te digo, hein, denúncia, dentro do Grupo Bandeirantes tem gente que não sabe falar o meu nome. Tem que aprender, hein, galera? Tem que aprender. Ô, Juliana Rosa, então amanhã, repetindo, às 10 horas da manhã, sabadão, todo sábado, é que amanhã é com o Kantchuk, ela não vai entrevistar o Kantchuk todo sábado. Amanhã ela entrevista ele às 10 horas da manhã e domingo repete ao meio-dia, é isso? Isso aí, espero vocês, Economia para você. Estou muito feliz de estar aqui na Rádio Band News FM, incomodando aí mais um pouquinho no fim de semana também. Muito bom. Juliana Rosa, então, a gente vai te escutar amanhã, mas eu e você voltamos a conversar na segunda-feira. Valeu, beijo, obrigado.